Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Dia de Natal, dia de renascimento, dia de mudança. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas é muito significativo que o Natal venha antes do Ano Novo. Por quê? Vocês acham isso? O significado que eu consigo perceber, que eu consigo captar, é que todos querem um ano novo. A própria expressão já diz isso. Todos querem uma novidade, uma melhoria para o ano que inicia. Mas uma receita só, uma condição só existe para termos um ano realmente novo. Que nós nos renovemos. Atribui-se a Einstein essa frase fabulosa que diz que é loucura esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então a receita para ter um ano novo qual é? O que é urgente, o que é imprescindível para ter realmente um ano novo? Que nós nos renovemos. Somente nós nos renovando, o ano será novo. Muda-te e tudo à tua volta também se mudará. Muda-te e tudo à tua volta também se mudará. Portanto, é imprescindível que o Natal seja antes do Ano Novo. Que no Natal nós renasçamos com Jesus para que o ano possa finalmente ser novo. Porque não é a mudança do calendário de 31 de dezembro para 1º de janeiro que faz o ano novo. Claro que não. Para o ano ser realmente novo, você precisa mudar, eu preciso mudar. Então, dedicarmos-nos ao Natal, ao nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos, é a grande receita. Ninguém vai ao reino dos céus sem nascer de novo. Adaptando ao nosso momento, nós podemos dizer, ninguém terá um ano novo sem se transformar. Vamos pensar então a respeito disso? A mudança. Onde está a mudança? O que faz a mudança? Esse é o convite dessa tarde. Vamos pensar a nossa trajetória de mudança hoje a partir desse livro fabuloso, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Certo? Ele, nas perguntas 318 e 319, pensa em como o espírito vê as mudanças. Como o espírito vive a mudança da morte. Símbolo de todas as transformações. Então, a morte simboliza todas as transformações, já que ela na realidade não existe, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada propriamente acaba, como a expressão finados sugere. Então, se a morte como fim não existe, a morte é o quê? Mudança, transformação. E isso precisamente que nós estamos vivendo hoje, e vamos estudar a partir das duas perguntas de Kardec de hoje. Capítulo 6, a vida no mundo espiritual. Hoje estudaremos esse tema fundamental. Vamos lá? Questão número 318, Kardec pergunta assim: as ideias dos espíritos desencarnados se modificam quando eles estão no mundo espiritual? Ocorre alguma mudança em nós quando passamos do mundo material para o mundo espiritual? Vamos ver a resposta?
os espíritos respondem a Kardec que as ideias dos desencarnados se modificam muito quando eles estão no mundo espiritual. Essas ideias sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Grudados ao corpo, nós vivemos no império dos sentidos. Vivemos regidos pelas impressões que os sentidos transmitem à mente. Vivemos regidos pelo instinto, já que o corpo nos chama à luta pela conservação de qualquer forma. Sem o corpo, a percepção da vida se modifica muito. Não temos mais os sentidos físicos para serem um meio de conexão com a vida. E também não somos mais tão fortemente regidos pelo instinto, pela conservação, pelos hormônios, pelo corpo. Por isso, eles dizem que as ideias dos espíritos sofrem grandes transformações à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes ele pode permanecer por muito tempo com as mesmas ideias, mas à medida que a influência da matéria diminui, ele passa a ver as coisas com mais clareza. É então que procura os meios de se melhorar. Essa resposta é preciosa. Querendo falar sobre a transformação ocorrida na mente do ser, quando ele perde o corpo, quando ele se afasta da matéria, os espíritos nos dão uma regra geral de grande valia, de enorme utilidade para a nossa reflexão. Precisamos ler de novo essa resposta como uma instrução geral, como uma lei da vida, e pensar sobre a nossa própria vida já agora com o corpo. Vamos lá? Às vezes o ser pode permanecer por muito tempo com as mesmas ideias. Nós que estamos aqui encarnados, quando tantos espíritos já fizeram a sua evolução, representamos exatamente esses seres que passam muito tempo com as mesmas ideias. Somos nós. Então, às vezes, o espírito pode permanecer por muito tempo com as mesmas ideias, mas, à medida que a influência da matéria diminui sobre ele, ele passa a ver as coisas com mais clareza. Como é, então, que a matéria pode ter menos influência sobre nós? O primeiro fenômeno que faz isso é a morte. A morte leva à desmaterialização do ser. Relativa, mas leva. Porque sem o corpo, o espírito fica como que liberto dos condicionamentos que o corpo traz, como os sentidos, como os hormônios, como o instinto. Mas não é apenas com a morte que nós podemos nos desmaterializar. Nós mesmos dizemos isso. Nossa, fulano é muito materialista. Uma pessoa muito sensorial, voltada para os prazeres físicos, não apenas do sexo, mas da alimentação, da bebida, dos sentidos, das alegrias dos sentidos, essa pessoa é evidentemente muito materializada. A pessoa que localiza todas as suas conquistas, todas as suas metas, todo o foco de sua vida nas coisas da matéria, como dinheiro, poder, os prazeres, essa pessoa é evidentemente dominada pela matéria.
Como pode então uma criatura se desmaterializar em vida, estando ainda encarnados? Que grande questão essa para nós, não é? Todos podemos e devemos ter como foco não apenas os sentidos, os instintos, os hormônios. Libertarmos-nos, ainda que relativamente, ainda que gradativamente, desse império, dessa prisão do corpo, é urgente para todos nós. Quantos bilhões de pessoas são dominadas pelo sexo, focam sua vida nos prazeres da alimentação, da língua, dos sentidos? São muitas pessoas assim. Para nós conseguirmos uma liberdade, ainda que relativa, ainda que gradativa, precisamos estudar as questões subjetivas, as questões dos valores espirituais, cultivar os exercícios desses valores espirituais na vida. Mesmo sentindo as atrações do corpo e da matéria, precisamos buscar os valores e as alegrias e os prazeres dos sentidos. No dizer de Jesus, estando no mundo, que não sejamos do mundo. Será que isso é possível? Claro que é. Claro que é. Os valores nossos têm que ser os valores do Espírito. E cada vez mais nos moveremos em busca dos valores do Espírito. Isso orienta, dirige as nossas vidas. Quando nasce uma criança, os pais já começam a sonhar. E muitas vezes os sonhos dos pais são sonhos voltados à matéria, aos sentidos. Queriam que eles fossem felizes. E o que é essa felicidade que os pais buscam para os seus filhos? Se não dinheiro, gozar a vida, ter posições, ter sucesso. Quase sempre os sonhos dos pais para os seus filhos são ligados à matéria. E os filhos com esses sonhos precisam ter de uma lucidez muito grande para se desvincular, para se descondicionar dos sonhos dos pais. O que é o mais importante para você? O que você busca na vida? Qual o sentido da sua vida? Essa pergunta parece filosófica, parece abstrata, mas ela é muito concreta. Conhece alguma coisa, conhece o rumo de um processo, o rumo de um ser, conforme as suas metas. Conforme as suas metas. Há pessoas que têm um comportamento que você, analisando o comportamento de algumas das pessoas, percebe que elas vivem para os sentidos. Especialmente as pessoas viciadas. Toda mente viciada vive para o prazer e para os sentidos. Que tipo de vício nós temos? Do álcool, das drogas, mas há sexólatras, há chocólatras, há pessoas viciadas em trabalho porque tem como grande meta a ascensão no trabalho, o acúmulo de dinheiro. É só olhar as pessoas e você vai ver pelo que elas se dirigem.
É só olhar os mestres e perceber pelo que eles se dirigiram. Sempre bom lembrar a trajetória de Siddhartha Gautama, o Buda, que era rico, poderoso, famoso, tinha uma perspectiva de ainda mais poderes, prazeres, riquezas, porque era filho de um rei, mas ele largou a sua posição, largou a sua condição de príncipe para andar pela Índia, andar pelo mundo, meditando, conhecendo a vida, ensinando os outros. A trajetória de Francisco de Assis foi muito semelhante, porque ele também era filho de um grande comerciante, de um próspero comerciante da Itália, e também largou tudo para ser o pobrezinho da Úmbria, viver para Deus, para o Espírito, viver com Jesus, abandonar todos os projetos da matéria, do corpo, para viver em função do Espírito. O próprio Jesus falava de si mesmo que não tinha uma pedra aonde recostar sua cabeça. E mesmo assim foi o homem mais poderoso do universo. Porque todo poder, porque todo bem vem de Deus. E ele dizia, meu pai e eu somos um. Ele foi o mais poderoso da terra, o mais poderoso da história, sem ter dinheiro, sem ter cargo. Porque ele era quem mais amava. E o grande poder do mundo é o amor. Pergunte ao recém-nascido quem é o ser mais poderoso da terra. Se ele soubesse responder, ele diria, minha mãe. Pergunte a um apaixonado quem é o ser mais importante da humanidade. A pessoa a quem ele ama. Só não percebe o poder do amor, o poder da paixão pela sua arte, pela sua produção, pela sua carreira. Só não percebe o poder que o amor tem uma pessoa absolutamente entregue aos sentidos, uma pessoa viciada. Veja se não tem correspondência com a realidade essa análise. Coloque nos seus comentários, coloque na sua vida, cheque. Nada do que estamos falando, nada do que alguém pode falar pode se aproximar da ideia de verdade total, mas analise se isso não tem lógica, se não serve para você. Então aqui ele fala, as ideias de um espírito sofrem grandes transformações à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes ele pode permanecer por muito tempo com as mesmas ideias, mas à medida que a influência da matéria diminui, ele passa a ver as coisas com mais clareza. Como um viajante que de repente a neblina sai da estrada. Não é? É então que procura os meios. Desculpe. É então que o espírito procura os meios de se melhorar. Porque tem a lucidez, tem a clareza espiritual. Questão número 319. Por que o espírito se espanta ao retornar para o mundo espiritual, se antes dessa encarnação ele já viveu várias vezes nesse mundo? Se uma pessoa já viveu várias vezes a passagem, várias vezes a morte, por que ele se espanta ao retornar ao mundo espiritual? E a resposta vem: é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que o espírito sente ao despertar no mundo espiritual. Há uma perturbação própria do morrer, que é esse desligamento com o corpo. À medida em que lhe volta a lembrança do passado e que se apaga a impressão da vida terrena,
ele reconhece perfeitamente a sua nova posição. Então existe uma vida na matéria, então existe uma vida no espírito, e existe as transições entre um tempo e outro. O espírito fica muito perturbado durante as transições. No período em que ele vai encarnar, ele fica diferente, porque fica muito conectado com sua mãe, já um pouco conectado com o próprio corpo. No momento em que desencarnamos, ainda sentimos os ecos, as ressonâncias da matéria sobre nós, e também sentimos as ressonâncias emocionais do próprio fenômeno da morte, da perturbação que os nossos entes queridos sentem com a nossa morte. Tudo isso tira a lucidez, mas isso é por um tempo. À medida que lhe volta a lembrança do passado espiritual e que se apaga a impressão da vida terrena, ele reconhece perfeitamente a sua nova posição, dizem os espíritos. Percebam, meus amigos, que hoje nós recebemos algumas dicas de bem viver, algumas orientações do que nos dá lucidez espiritual. É exatamente a desmaterialização, a desvinculação, a libertação frente ao corpo, frente à matéria, frente aos sentidos, frente aos hormônios, frente ao instinto. Evoluir é desprender-se. E isso não ocorre com todos os que perdem o corpo. Porque muitas pessoas têm a mente escravizada no álcool, na droga, no sexo desregrado, na busca pelo poder, na busca pelo dinheiro, e a sua mente tão condicionada está que após a morte ele continua preso, continua condicionado aos seus vícios. E assim como a morte não liberta todos os espíritos, posto que os viciados continuarão obcecados pelo seu vício, também a matéria não aprisiona todos os espíritos. Pelo menos não todos da mesma forma. O espírito medianamente elevado, o espírito realmente elevado, ele aprenderá a relativizar as coisas da matéria, como fez Siddhartha Gautama Buda, como fez Francisco de Assis, como fez Chico Xavier, Jesus, todos os luminares. Que colocaram o seu coração, colocaram o seu espírito, colocaram a sua missão acima de qualquer outro valor. Nós que nos dizemos seus admiradores, seus seguidores, precisamos nos propor estudar a vida deles, estudar a nossa vida e fazer os avanços possíveis no sentido do desprendimento das algemas da matéria e do corpo. Veja o quanto você pode fazer. Nenhuma mudança é abrupta, nenhuma mudança é da noite para o dia. Tudo é um processo. Mas sabendo que o nosso processo de elevação depende desse desligamento das coisas, do externo, do superficial, do corpo, nós buscaremos a profundidade, a essência. Ultrapassaremos o ego, ultrapassaremos o corpo, para vivermos a nossa real dimensão. Todos nós somos espíritos a caminho de nos espiritualizando mais, nos libertando da carne, da matéria, do ego,
sermos deuses, porque é deuses, vós sois deuses, disse o profeta, repetiu Jesus, revelando a nossa real condição, a nossa essência, o nosso destino. Boa caminhada, excelente lucidez, que nós consigamos dar os passos possíveis, mas no rumo certo. 1000 vezes as pessoas que dão poucos passos no rumo certo do que as pessoas que dão muitos passos sem saber o rumo. Muita paz e muito bem para vocês. Amanhã, 18 horas ou próximo disso, estaremos buscando mais um contato. Um grande abraço e até amanhã.